Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui, trazendo para vocês informações importantes. Só que hoje é um pouquinho diferente. Estou aqui com a minha colega e amiga Juliana Bellini. Tudo bem, Ju? Tudo bem, Jé? Ansiosa para as notícias de hoje, Ju? Acho que um pouco. Gente, Acho que assim, um pouco. um pouco, né? Hoje pela manhã a gente teve uma incrível surpresa. Faz alguns dias a Juliana, com ideias abençoadas que ela anda tendo, ela simplesmente chegou para chegou para mim e disse assim: Jé, pensei em uma coisa e quero a tua ajuda aí para a gente pensar mais, aprofundar mais essa ideia. E nós sentamos juntas, conversamos e a gente entendeu os riscos, a gente entendeu o quanto é grave o que nós vamos começar a fazer, mas que é um movimento que precisa ser feito. Esse movimento, de nenhuma forma, ele é para tirar o foco da margem, tá, gente? Só que nós entendemos que, se muito bem feito esse movimento, inclusive, ajuda na aprovação da margem. Ju, a gente vai falar sobre duas coisas importantes hoje. Só que antes de nós falarmos sobre isso, antes da gente apresentar a ideia, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como funciona o crédito pessoal hoje no país. Bom, para quem não me conhece, né, meu nome é Juliana Bellini. Estamos aí nessa parceria, né, Jé, em busca de melhorias aí para essa população, os beneficiários do INSS, até mesmo que essa ideia abrange até servidores públicos federais, estaduais. Então, o crédito pessoal, ele funciona da seguinte forma: ele toma o que sobra do líquido do beneficiário ou do servidor, etc. e tal. Então, o que acontece? Ele utiliza a porcentagem de margem consignável e daí precisa de um crédito a mais e recorre às financeiras, né, que tem o crédito pessoal. Só que tem uma grande diferença entre um crédito consignado e um crédito pessoal, né, devido à taxa de juros ser aí absurdamente enorme e diferente. Então, foi aí que essa ideia apareceu, né? Por que não a gente conseguir mudar as coisas? Exatamente, Ju. A gente tem vários exemplos, inclusive a gente vai botar pequenos trechos do vídeo que a Yasmin gravou mostrando o dossiê. Que nesse dossiê é onde a gente explica por que crédito pessoal realmente é o maior responsável pelo endividamento e não o crédito consignado. Em seguida aqui a gente vai colocar e vocês vão poder olhar. São trechos curtos, tá? Mas que vai ser muito importante para o entendimento de vocês de por que nós compramos essa briga e nós resolvemos trazer isso à tona agora. Então vamos lá. Para a gente começar a falar sobre qualquer coisa, dá uma olhadinha nesse gráfico. De um lado, enquanto a gente tem aí crédito pessoal chegando a juros de 300% ao ano, cheque especial de 96% ao ano e cartão de crédito, pasmem, 326% ao ano, a gente tem uma contrapartida, uma taxa de juros de 21% ao ano no máximo. Isso é disso para menos dentro do crédito consignado. Um prazo muito maior, uma burocracia quase zero. Então, para a gente começar a falar desse tema, dá uma olhadinha nesse paralelo. Olha bem para esse gráfico, dá uma olhadinha nos dois extremos. Agora, você acha mesmo que com linhas de crédito tão mais caras, onde traz tanta rentabilidade, oferecer crédito consignado é vantajoso para o banco? Você ainda acha que isso é algo que só beneficia os bancos? Na verdade, como eu disse, para a gente entrar no mundo desse dossiê, é importante você entender que os bancos têm linhas muito mais vantajosas, muito mais rentáveis em juros para eles oferecerem. Por isso que muitos não estão aí nessa atividade, brigando pela aprovação do aumento de margem. A Juliana, ela chegou para mim na semana passada e disse assim: tem uma pergunta que a gente vive se falando, vocês já viram eu fazer em vários vídeos, a Ju já fez várias vezes. Por que é que o crédito pessoal não é regulamentado como o crédito consignado? O que é regulamentar? Hoje tem 3 normas que regem o crédito consignado: prazo máximo de pagamento, juro máximo e margem consignável máxima. Essas 3 coisas regem o consignado. Então, a pessoa não pode contratar mais que 35% do salário mínimo, contando o cartão de crédito. Nenhum banco pode cobrar mais que 1,8% de juro no consignado e 2,70% no cartão de crédito consignado. E o banco também não pode comprometer a renda do beneficiário por mais de 84 meses.
Então, são Exatamente. 3 regras. Essas 3 regras valem para o crédito consignado. Quais são as regras do crédito pessoal? Não existem. Não existe limite de juros. Então, os juros são aplicados por aquilo que os bancos entendem que deve ser aplicado. Eles tarifam a sua maior taxa e a sua menor taxa. Vocês entendem que não há uma regulamentação disso? Prazo de pagamento, ele também é determinado pela instituição financeira. Não tem nenhum critério com relação a isso. E margem consignável, me parece, mas não é regulamentado, que todos os bancos acordaram que cada banco poderia comprometer 30% do salário líquido, do que sobra de líquido da pessoa. Só que daí entra uma questão muito importante. Esse líquido, esses 30%, pode ser comprometido enquanto a pessoa ainda tiver o salário líquido. Então, por exemplo, ela contratou os 30% do crédito consignado. Ótimo, ok. Ela pode ir numa outra empresa e fazer um crédito pessoal, que os juros não tem tabela, não tem prazo limite, não tem nada. É tudo à mercê do que a financeira determina. Lá, Exatamente. na financeira X, ela pode contratar mais 30%. Daí ela precisa estar num aperto, ela recebe ligação, recebe telemarketing, recebe oferta, e ela pode ir na financeira Y e contratar mais 30%. E ainda, ela pode ser ofertada de qualquer maneira e dali a pouco até o resto dos 10% que sobrou do salário, ela ainda pode contratar na financeira Z. Nós pegamos aqui muitos casos de pessoas que têm o salário completamente tomado, não pelo crédito consignado, mas sim pelo crédito pessoal. Então, é isso que nós precisamos nos atentar. E essa pergunta ficou latejando muito na nossa cabeça. Se tem limite de crédito para o consignado, por que não tem limitação do crédito para o crédito pessoal? Por que não tem regulamentação? Por que as coisas acontecem dessa forma? Munida dessa pergunta, chegou um momento que a Ju vivia dizendo assim, precisamos fazer algo, precisamos fazer algo, precisamos fazer algo. E a gente vivia conversando sobre isso. Até que chegou um momento, semana passada, quando ela trouxe a ideia, e a gente parou, conversou, fizemos uma reunião de algumas horas, e a gente pensou o seguinte, estamos dispostas a correr esse risco? Estamos dispostas a mexer nesse vespeiro? Nós decidimos que talvez dispostas a gente não esteja, porque é arriscado sim, não vamos negar. Mas a gente está com o nosso dever de cidadã de sim fazer. Exatamente. Então, a Ju trouxe a ideia de nós propormos uma ideia legislativa para regulamentação do crédito pessoal. Aliado a isso, nós também lançamos uma segunda ideia legislativa que eu vou explicar para vocês em seguida, porque daí é na segunda etapa desse nosso vídeo. A gente vai apresentar aqui para vocês, então, a ideia legislativa onde nós vamos pedir a regulamentação do crédito pessoal. A gente não quer que ele acabe, porque nós entendemos que para algumas pessoas ele é necessário. Só que nós também entendemos que ele precisa de regulamentação. Não é isso, Juliana? Exatamente, Gé, é esse ponto mesmo. O que acontece? Se o crédito pessoal ele tivesse aí uma regulamentação e um teto máximo de taxa de juros, ele não seria um crédito de risco, porque o que a gente escuta muito falar aí é que o crédito pessoal tem a taxa que tem devido a ser um crédito de risco. Agora, se o beneficiário, o funcionário público, tiver condições de pagar, ele não se torna um crédito de risco. Eu acho que não existe essa questão de, só porque é um crédito pessoal que é descontado em conta, entendeu? Que a taxa tem que ser maior porque o beneficiário ele pode ir lá trocar de conta e a financeira acaba ficando em prejuízo. Então, eu acho que nesse entendimento, se ele tem uma taxação de juros ali equiparada ao crédito consignado, mesmo que seja um pouco maior, mas não abusiva da forma que seja, pelo fato de ser um crédito fora de folha, eu acho viável, porque assim, o crédito pessoal, ele pode ser uma complementação, isso entendeu? aí, Mesmo porque momento ele tem de emergência. Exatamente, mesmo porque ele tem um prazo menor do que o consignado, entendeu? Às vezes precisa de uma emergência aqui, ele consegue recorrer a esse crédito. E também regulamentar essa questão no caso da financeira, tomar esse crédito
o líquido que o cliente recebe. Então, assim, se fez em uma, o total disponível que seja, a outra já não pode fazer. Entendeu? Porque isso aí, eu já peguei casos de cliente tá recebendo R$10. Isso sim é endividamento. Não é igual ao crédito consignado que a gente defende com unhas e dentes, entendeu? Então foi aí que, amiga, assim, essa ideia partiu dessa cabecinha aqui, mas sozinha eu não consigo levar adiante. E a gente tem uma afinidade de ideias, então foi aí que eu pensei, bom, eu acho que eu tenho a pessoa certa para entrar nessa briga comigo, entendeu? Então, assim, como eu digo sempre, eu não quero levar mérito, porque eu vejo o sofrimento das pessoas com que eu convivo, entendeu? Que eu atendo com a questão do crédito pessoal. Então, foi por elas e para elas que eu pensei nessa melhoria, porque muito se falava de suspensão de consignado, e uma coisa também que me chamava atenção era a questão, por que não suspender o crédito pessoal? Mas a gente sabe que a suspensão, ela gera como que eu posso dizer? Gera uma instabilidade, entendeu? Então, por que não regulamentar isso aí de uma vez e ter também esse crédito disponível para eles, entendeu? Exatamente. Tu sabe, Ju, que uma coisa que eu acredito que a gente chegou nessa conclusão conversando é o seguinte, galera, nós acreditamos que uma regulamentação, uma taxação, da mesma forma que acontece no crédito consignado, vai organizar o mercado. E o crédito pessoal, ele pode se tornar uma medida somente emergencial e vai fazer também, a própria regulamentação vai fazer com que as financeiras entendam a importância de ceder esse crédito para quando tenham mais garantias do recebimento e dessa forma cobrem mais barato. Porque hoje a gente entende que ele tem uma taxa alta. Vamos falar aí, gente. Crédito consignado, 1,8%. Limite de cheque especial, 8%. Isso nós não estamos falando aqui de beneficiários nem servidor federal ou estadual, tá? Estamos falando de público em geral. Cheque especial hoje está tarifado. O Banco Central delimitou que o juro do cheque especial não pode passar de 8%. Vocês entendem que existe uma normativa, Banco Central para os bancos. Então, o cheque especial não pode passar de 8%. Por que o crédito pessoal ele vai de 16% a 33% ao mês? Nós entendemos a insegurança do recebimento, entendemos isso, mas entendemos também que esse crédito ele é ofertado de maneira irresponsável pelas empresas. E isso contribui e muito para o aumento da insegurança desse crédito. Por isso que nós, da mesma forma como todas as outras linhas de crédito do país, elas sofrem regência do Banco Central, elas sofrem regulamentação do Banco Central, nós queremos, através da ideia legislativa, solicitar também essa regulamentação para a linha de crédito pessoal. Agora, então, eu vou apresentar para vocês a nossa ideia legislativa. Pode falar, Ju. Não, é que veio um caso na minha cabeça. A gente já viu até reportagem de taxa de juros chegar a 1000%, né? Ao ano, né? Quanto maior a idade, maior a taxa. Então, é a mesma coisa do consignado. Quanto maior a idade, a taxa ela é igual, ela não muda. Exatamente. O que muda é o prazo. O prazo que fica menor. Então, eis que nós vamos entrar aí nessa luta agora. E nós precisamos de todos vocês, porque é para vocês e por vocês. Exato. A gente fala tanto em educação financeira, mas nós estamos falando... as pessoas dizem assim, as pessoas não sabem contratar crédito. As pessoas não têm educação financeira para contratar crédito. Na verdade, as pessoas nunca foram ensinadas. Então, por que o nosso sistema não ajudar as pessoas a conter o endividamento? O crédito consignado, por muitas vezes, levou a fama de vilão. Só que o crédito consignado não endivida. E graças a Deus que nós tivemos a brilhante ideia, né, Ju, de há meses atrás começar a vir para a internet e educar as pessoas a respeito do crédito consignado. Porque então a gente teve essa iniciativa de poder, vamos tratar realmente na ferida, no problema que endivida a maioria dos brasileiros? Eu acho que é por aí que nós vamos conseguir realmente produzir algo diferente para o país. Então vamos lá para a nossa primeira ideia legislativa. Teremos a segunda ainda nesse vídeo que complementa a primeira, tá? Vai ser bem importante esse vídeo aí. Então, gente, do que se trata a nossa ideia legislativa? Estarão os links todos aqui e nós vamos contar com aquele apoio de vocês. Precisamos de 20 mil assinaturas, tá, gente? Seguinte, nossa proposta é
Regulamentação e controle do crédito pessoal para beneficiários do INSS e servidores públicos, tá? Então, hoje no Brasil, muito se fala em endividamento das classes mais humildes da população. O acesso ao crédito barato tem sido negado, enquanto empresas que cobram juros absurdos de mais de 20% ao mês registram lucro histórico mesmo durante a pandemia. Vocês puderam ver ali no vídeo da Yasmin que ela trata sobre isso. Ela trata justamente de um absurdo de, durante a pandemia, muitas empresas que trabalham somente com crédito pessoal estarem registrando lucro histórico. Por que isso aconteceu? Mais adiante a gente vem com a nossa proposta, então. Propomos que a modalidade de crédito pessoal ofertada a beneficiários do INSS e a servidores públicos seja regulamentada como o crédito consignado. Determinação de taxa máxima de juros que siga a média dos juros nacionais. Nós entendemos que pode ser feito um estudo e a gente acredita fortemente que o crédito pessoal, as taxas de juro dele pode se enquadrar dentro das taxas de juro do limite do cheque especial. Não precisa ser nada tão barato quanto o consignado. Afinal, o consignado ele tem a segurança do recebimento porque é descontado em folha, mas ele pode sim ser feito uma taxa mais dentro da realidade. E o percentual de contratação que nós sugerimos é que seja somente 20% do salário mínimo. E a contratação por apenas uma instituição. Assim, nós acreditamos que vai ser evitado que o salário das pessoas seja tomado por descontos. Então, por exemplo, o beneficiário já tem 30% de desconto do crédito consignado. Ele poderia, no máximo, tomar mais 20% de crédito pessoal em um momento de emergência. É isso que nós estamos propondo. E se você concorda com essa medida, se você entende que muitas vezes você não acabou tomando crédito pessoal sem nem saber que era crédito pessoal, não entendendo a diferença entre consignado e crédito pessoal, não entendendo as diferenças de taxa de juros, e você acha justa a luta por regulamentação e controle do crédito pessoal, nós pedimos que você apoie esta medida aqui, essa ideia legislativa, tá bom? Então, Ju, a respeito dessa primeira medida, dessa ideia legislativa, o que tu tem mais a complementar para o pessoal? O que tu achou disso? Não, eu achei super importante essa questão e a gente está se disponibilizando a comprar essa briga, a ir à luta, entendeu? E é por isso que é importante que todos vocês entrem nesse engajamento conosco, tá? Mesmo porque nós vamos precisar aí de 20 mil assinaturas. E eu acredito que o público que tem o crédito pessoal é muito maior do que isso. Então, todos sofrem com isso e não são parcelas pequenas, entendeu? É muito significante o desconto que eles têm por conta dessa taxa de juros. Então, assim, eu peço de todo o coração, se a gente está se propondo a fazer isso por vocês e com vocês, então que vocês se juntem a nós para que a gente possa aí chegar no final e termos êxito, porque é algo plausível e é algo real que se pode conseguir. A gente não está propondo uma ideia legislativa que seja algo só para fazer sensacionalismo. Não. Exato. Porque isso já vem se falando. A gente tem o deputado Paulo Gamini lá que já falou sobre isso, sobre essa questão do crédito pessoal. Então, assim, é de grande valia e de grande importância. Tá? Exatamente. Exatamente. Olha só, gente, a Juliana, cara, ela foi brilhante quando ela pensou essa ideia. Nós estamos construindo isso na certeza de que nós temos aqui 20 mil pessoas que possam fazer a assinatura disso. Regulamentação para o crédito pessoal, ela é urgente. Só que tem uma outra medida que também nos assusta. A gente vai botar na tela aqui para vocês. Fica uma pergunta, nós vamos botar duas situações. Primeiro, é um trecho de um vídeo da Yasmin, onde ela aborda a questão do auxílio doença, o famoso LOAS, tá? O que acontece com essa galera do LOAS? Dá uma olhadinha aí no vídeo da Yasmin. Auxílio ao idoso. Existe uma espécie de benefício que ela não é consignável. É uma espécie de benefício que só permite, ele vai ser vitalício, né? Durante toda a vida
o governo vai ter que pagar porque ele tem que cuidar do idoso quando o idoso chega numa certa idade, mas esse benefício em específico, ele não pode ter acesso a crédito consignado, o que torna desumano quando esse benefício não é consignável da forma que você acabou de ver aqui na tela. Uma das nossas brigas futuras e que vai acontecer logo logo, inclusive a gente espera adesão imediata de alguns parlamentares para esse tema, é tirar as pessoas que são portadoras de auxílios que não vão ser cortados, que eles vão receber a vida inteira, que você tem a segurança jurídica do banco liberar crédito consignado para essas pessoas, tirar essa massa da mão de grandes financeiras cobrando juros com mais de 1000% ao ano. Essa é uma briga que a gente vai comprar com toda certeza. Transformar auxílios em benefícios consignáveis. Pode gravar isso que eu estou falando. Então, gente, como a Yasmin muito bem exemplificou nesse vídeo, o que acontece com o pessoal do LOAS? O pessoal do LOAS, que é o auxílio doença, eles não são aposentados do INSS. Mas existem doenças que eles vão receber para o resto da vida, que o benefício é vitalício. Eles não têm direito a 13º e eles não podem fazer crédito consignado. Tudo bem, não podem fazer crédito consignado. Mas vocês sabiam que crédito pessoal ele pode fazer? E que eles são a parcela da população mais humilde, porque os beneficiários de LOAS é uma parcela da população extremamente humilde. E é extremamente assediada e agredida no sentido de ser procurada para venda pelo crédito pessoal. E aí entra uma questão muito importante. São pessoas que muitas vezes não têm acesso à informação e contratam esse crédito sem fazer ideia do que se trata, sem ter conhecimento total. E a Ju pode explicar agora um pouquinho qual que é a nossa ideia para a segunda proposta. Então, gente, a segunda ideia legislativa que nós estamos propondo a vocês é, por que não liberar o crédito consignado a essa grande população beneficiária do LOAS, tá? Porque o que impede de fazer a liberação desse crédito para eles? Alguns têm um prazo específico de recebimento desse benefício. Só que, se ele tem 60 anos, ele não perde o benefício mais, né? E 60 anos ainda há tempo viável para que se possa contratar um crédito consignado. Uhum. Né? E aqueles que têm abaixo de 60 anos, a ideia é que seja liberado o crédito consignado também, mas no prazo vigente que está no recebimento do benefício. Um exemplo, se ele vai receber esse benefício, que ele renova geralmente esse benefício, né, Jéssica? Uhum, exato. Então, assim, se ele tem esse benefício lá por 12 meses, que ele consiga contratar por 12 meses o crédito consignado, no caso, beneficiários abaixo de 60 anos. Uhum. E o prazo máximo sendo liberado para quem tem 60 anos, porque não tem lógica não ter um benefício como esse. Ele assim, já não tem o 13º, já não tem outros benefícios. E essa grande gama de pessoas que recebem esse benefício, elas correm para onde? Para o crédito pessoal. Isso aí. E a pergunta que fica, né, Ju? Por que pode crédito pessoal a juros de mais de 20% ao mês e não pode crédito consignado a juros de 1,8% ao mês? Exatamente. São as incoerências, são as coisas que não entram na nossa cabeça. Então, munidas desta ideia, né, a Juliana, quando ela falou essa ideia, cara, a nossa cabeça fez assim, ó, abriu. Então, munidas disso... Eu nem dormi à noite, amiga, pensando. Exatamente. E por que nós estamos trazendo só isso? Porque a gente formatou as ideias legislativas e esperamos a aprovação. Ela já foi acolhida pelo E-Cidadania. Agora nós precisamos da tua ajuda. Vou apresentar para vocês a segunda ideia legislativa, então, que complementa a primeira ideia. Crédito consignado para LOAS, que é o auxílio doença, e proibição de crédito pessoal para a mesma categoria. Vivemos um momento no país onde beneficiários de auxílio doença do INSS têm crédito consignado, onde a taxa de juros mais alta é de até 1,8% ao mês negado. Em contrapartida, podem livremente ser abordados e contratarem crédito pessoal com taxas de juros de mais de 20% ao mês. Total inversão de valores. Que seja proibido, a nossa proposta é que seja proibida a contratação de crédito pessoal a essa categoria e concedida a contratação de crédito consignado, estabelecendo regras como
crédito liberado para beneficiários com mais de 60 anos seguem as mesmas regras que beneficiários com aposentadoria são submetidos. Já beneficiários com menos de 60 anos, o crédito concedido será para o período da sua última concessão. Vocês entendem o que nós estamos propondo aqui? Foi tudo isso que a Juliana explicou. E a maior pergunta que nós temos que responder é: por que crédito pessoal pode e por que crédito consignado não pode? A inversão de valores é muito clara. E mais do que nunca, nós precisamos levantar este questionamento. Gente, o tema, o teor desse nosso vídeo hoje, ele está mais formal, porque as medidas pedem essa formalidade. Mas agora vem o momento que nós precisamos da ajuda de vocês. As nossas duas ideias legislativas estão aí, estão lançadas. São ideias que eu acredito sim que foram abençoadas, porque isso produz realmente diferença na vida financeira dos mais necessitados desse país. Nós temos que lembrar que do INSS, 80% das pessoas que recebem salário recebem até um salário mínimo. Nós precisamos lembrar que medidas como essas de regulamentação protegem mais de 80% dos aposentados, pensionistas e auxílio-doença desse país. Auxílio-doença, em sua maioria, são pessoas que recebem até um salário mínimo. E é incabível elas serem expostas a taxas de juros de mais de 20% ao mês. O Estado, o governo, precisa proteger essa parcela da população. E o nosso papel aqui é pedir o teu auxílio para votar nessas duas medidas. Pessoal dos nossos grupos, é com vocês que nós contamos. A gente, em uma semana, conseguiu 20 mil votos para a nossa petição em favor do Bruno Bianco. Essa petição surtiu efeito, trouxe as medidas que o Bruno Bianco conseguiu fazer na última reunião lá, que foi instituída a resolução normativa. Agora nós precisamos de vocês para nós brigar por essa regulamentação do crédito pessoal e proteção de quem recebe auxílio doença. Essas duas medidas são extremamente importantes. Nós precisamos que vocês estejam com nós, divulguem esses vídeos, divulguem essa corrente. Vamos pedir para parente, primo, vizinho, todo mundo que for maior de 18 anos para votar nas ideias legislativas. É muito fácil votar. É só fazer um cadastrinho ali no E-Cidadania. Muitos de vocês já sabem esse processo porque já votaram em outras ideias legislativas. E após isso, nós vamos iniciar a nossa corrente de correr atrás de políticos que apoiem uma medida que efetivamente possa ser aprovada. Não uma medida que vai simplesmente ser derrubada. Porque essa sim, nós estudamos, né, toda a coerência dela e não existe argumento para nenhuma instituição financeira derrubar a regulamentação do mercado do crédito pessoal. Na realidade, não sabemos ainda porque isso não foi feito, né, Ju? Porque é direito do consumidor. IDEC, Senacom, vocês estão com nós nessa? Vocês que falam tanto em endividamento da população, será que poderemos contar com o apoio de vocês nessas medidas? Será que nós teremos a defesa de vocês? Senador Everton. Ju, faça teu convite aí, teu apelo ao senador Everton. Eu estava comentando contigo, então, senador Everton, eu vejo que é uma forma, assim como você luta pela população, né, briga pelo endividamento das pessoas, então eis uma oportunidade de fazer a diferença, tomando para si a responsabilidade aí, quem sabe, né, Jéssica, de brigar por essa ideia legislativa, pois será um grande marco para essa população aí que está aí atolada, endividada com taxas de juros abusivas, e com essa regulamentação, dando um pouco de respiro e tranquilidade para que quando eles possam solicitar, quando eles precisem solicitar um crédito fora do consignado, que seja um crédito consciente, um crédito com uma taxa equiparada, e eu digo que nessa questão que seja uma taxa digna, que não tire
o pouco que sobra dessas pessoas que precisam colocar o alimento em suas casas, pagar as suas contas e manter suas famílias. Exatamente. Então, senador Everton, será um prazer aí, caso o senhor aceite esse convite, de entrar conosco aí nessa como diz os gaúchos, né? Nessa peleia, né? Nessa peleia, exatamente. E então, gente, fica aqui o nosso apelo. Vamos votar muito para que essa medida suba logo aí para poder virar um projeto de lei. Contamos com o apoio de IDEC, Senacom. Precisamos de vocês nesse momento. Todos os senadores, todos os deputados, quem manifestar apoio, estamos aqui à disposição para tirar todas as dúvidas, para conversar, para interagir. Precisamos de vocês nessa luta. Nós não queremos acreditar que nós seremos caladas. Precisamos também ter o apoio, se inscrevendo nos nossos canais e dando força à nossa voz. A gente nunca foi aqui de pedir like, pedir inscritos, essas coisas não faz parte de nós. Mas para essa luta nós precisaremos que vocês engrossem o nosso coro. Isso vai ser muito importante. A nossa voz precisa ficar mais forte para que nós tenhamos força para fazer essa peleia aí, como a Ju muito bem falou. No meu estado aqui, Ju, o nosso hino ele fala assim, que povo sem virtude acaba por ser escravo. Eu associo muito virtude à coragem, dignidade, ética. Então a gente tem que ter coragem de ir à luta, de brigar pelos nossos direitos para que nós não nos tornemos escravos como temos sido até hoje. Escravos do que o governo determina para nós, escravos do que o sistema diz que é certo, escravos de que eles determinam e nós simplesmente aceitamos. Ju, é um prazer enorme estar nessa luta contigo. Eu agradeço demais a tua generosidade em partilhar essa ideia. E, gente, vamos fortalecer cada vez mais esse movimento. Sozinhos a gente não faz nada, Jéssica. A Exatamente. união, ela faz a diferença e juntos a gente vai conseguir. Então, gente, contem comigo, contem com a Jéssica e vamos aí nessa luta. Exatamente. Eu estou muito feliz. Eu também. Acordamos hoje quando as nossas ideias foram aceitas. Nossa, eu chamei a Ju. A gente estava exultante. Ficamos aí muito já felizes. recebemos a notícia da pauta da margem. Exatamente. As coisas estão acontecendo, porque nós resolvemos não nos calar. Gente, fica aqui tem o nosso... detalhe. Só um pouquinho, Jéssica. Tem aquele detalhe, gente. Aquilo que a gente sempre diz. Eu, principalmente, sempre digo. Eu tenho orgulho de ser brasileira. Por isso que eu luto pelo meu povo, pelo meu país. Eu não tenho interesse em cargo político nenhum, mesmo porque eu não nasci para ser política, mas para assumir qualquer luta que seja em prol de beneficiar a população, eu acho válido, mesmo porque meu pai e meu sogro, eles também recebem o auxílio ao idoso, e eles não têm direito nenhum. Então é por eles também que eu estou nessa luta, podem ter certeza disso. Meu beijo para vocês, amores. Um beijão e vamos ficar acompanhando aí os números do apoio às ideias legislativas. Nos ajudem, gente. Isso é por nós. É por todos nós aqui. Por nós, por vocês, por cada cidadão. Tá bom? Um beijão e continuamos a luta. Tchau.